Salve Futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área junto com Felipe Oliveira. A gente tá aqui pra discutir um negócio que vem me incomodando há bastante tempo, que é o número de vagas limitantes a estrangeiros pra jogar no futebol brasileiro como um todo, principalmente no Campeonato Brasileiro. São aí hoje o limite de 5 estrangeiros. Você pode contratar quantos vocês quiserem, mas inscritos pra mesma partida entre banco e titulares, você só pode inscrever e levar 5. E aí a gente cai numa questão que é o momento que o futebol brasileiro passa hoje. A gente tem um momento econômico aí muito complicado do país, do continente como um todo, mas que no contexto do continente, embora a gente esteja muito abaixo do futebol europeu, por isso cada vez mais a gente perde um número maior de jogadores, a moeda nossa está muito na frente, se sobressai das moedas sul-americanas que por aí estão. Então a gente tem um poder econômico para poder oferecer bons contratos para jogadores que estão na América do Sul. No entanto, a maioria dos clubes brasileiros se vê impossibilitados de fazerem grandes contratações pelo número de jogadores que podem contratar do futebol sul-americano. E aí existe aquela questão de temos que fortalecer o futebol brasileiro como um todo, que é para se pensar também. Mas quando a gente vai olhar para os principais campeonatos europeus, e acredito que muita gente está assistindo esse vídeo, acompanha e gosta de acompanhar, Premier League, são campeonatos que você não tem essa questão de supremacia, a supremacia nacionalista. Eu já vi a Inter de Milão sendo campeão europeu sem nenhum italiano no time. Eu já vi o Manchester City sendo campeão inglês sem muitos ingleses no time. E assim vai. O Real Madrid sem quase nenhum espanhol nessas últimas 3 conquistas. Então você tem ali essa oportunidade dos times montarem praticamente seleções com o capitalismo hoje está rolando através dos clubes, com essa grana sendo o principal provedor de tudo. No Brasil é um pouco diferente, não dá para você fazer isso. E se a gente perde muita gente do nosso futebol interno para a Europa, a gente poderia recuperar isso com bons jogadores que a gente tem a opção de contratar aí no mercado sul-americano. Inclusive, eu fiz um vídeo aí no canal levando 7 jogadores sul-americanos, atacantes. A gente fez aí uma pesquisa junto com o Giovano Valles lá, através de uma thread no Twitter. E o pessoal que comentou nesse vídeo curtiu bastante, são jogadores interessantes. A gente foi pesquisar, foi atrás dos números dos caras, e realmente os caras têm números assim assustadores. Aí tem aquela questão, mas no Brasil seria diferente. Será que seria tão diferente assim? Peraí, vamos ver. Já que a gente vê o nível hoje do futebol brasileiro na Libertadores, que tem sofrido um pouco. Por muito tempo os grandes atacantes do futebol brasileiro foram estrangeiros, exatamente. Teve fases aí de Aristizábal, enfim, jogadores classudos aí que passaram aqui no futebol brasileiro. E eu conversando com o Rodolfo, eu falei, mano, a gente tem a possibilidade aqui no Brasil de ser a Premier League das Américas, de internacionalizar o nosso país com estrangeiros, e isso já tem acontecido. Alguns grandes jogadores aí dos times brasileiros são estrangeiros. Tivemos aí o D'Alessandro tendo um protagonismo tremendo no Internacional, o Valdívia recentemente no Palmeiras, enfim, jogadores que tinham uma importância ali, que são sul-americanos e que o Brasil não produz mais. E outra, os dirigentes também que ficam se matando aí, vendendo a alma, comprometendo a parte econômica dos clubes, contratando jogadores brasileiros que já não servem mais pro futebol europeu, ou sul-americanos que estão na China, que são caríssimos, totalmente inflacionados. Se tivessem um pouco de calma e paciência e colocassem a mão na massa para trabalhar, para garimpar, para ir atrás de centros não tão vistos aqui na América do Sul, poderiam encontrar jogadores baratos com um potencial gigantesco e que não iria comprometer a saúde financeira dos clubes. Exatamente. E isso tenderia a equilibrar mais o campeonato. Por quê? Porque hoje a gente tem aqui no Brasil Flamengo e Palmeiras, 2 times que têm um potencial financeiro para não depender de estrangeiros. Eles conseguem contratar bons jogadores brasileiros, sejam fora do país, sejam dentro do próprio mercado interno. O Palmeiras enfraquecendo rivais e tal. Então, quando você tem, por exemplo, Bahia, Santos, Grêmio, que são times ali que têm um orçamento menor, que eles podem contratar um número indeterminado de estrangeiros, eles podem se recuperar e suprir suas carências, tanto que eles perdem para rivais com mais dinheiro dentro do país, como para o mercado europeu, com mais eficácia, e tende a equilibrar o futebol brasileiro. Aposto que se esse limite fosse retirado, que os clubes brasileiros e seus dirigentes passariam a olhar para o mercado sul-americano com mais carinho. Se hoje o Arsenal vai nos times de segunda divisão da Argentina, da Colômbia, e
os caras têm um scout preparado. O Arsenal é um exemplo, vários outros times, Porto, Sevilha, principalmente os portugueses, conseguem fazer essa garimpagem no futebol sul-americano. Por que o futebol brasileiro não pode fazer igual? E o futebol brasileiro tem também um pouco enraizado de uma forma errada aquela cultura de somos os melhores, somos autossuficientes, aqui surge jogador na rua, enfim, concordo em parte com essa tese, só que os outros países aqui na América do Sul também evoluíram, cara. A gente vê a Venezuela aí, que não é mais um saco de pancadas, que tem jogadores interessantes, o próprio Peru, enfim, foi finalista da Copa América, e outros centros, a Argentina, que tem muitos jogadores bons, colombianos que são muito bons também tecnicamente, centroavantes, enfim, fortes, equatorianos também, uruguaios, enfim, tem um mercado gigantesco aí, basta você ter um pouquinho de trabalho de pesquisar e sair daquela zona de conforto. Toda janela de transferência a gente vê, Flamengo sonda brasileiro na China, brasileiro no Catar. Não, cara, e o cara vai chegar aqui ganhando um caminhão de dinheiro, vai comprometer a saúde financeira do clube e ele entregando dentro de campo muito pouco. Muita gente argumenta que isso interromperia o investimento dos clubes nas suas próprias bases. Não vejo muito por aí, não é porque você tem um limite para contratar estrangeiros, não tem um limite no caso, que você pararia de investir na formação de jogadores. Inclusive, os clubes mais pobres, as principais saídas é essa: primeiro buscar jogadores para compor o seu elenco mais experientes, mas que tem um valor de mercado diminuído, que são o caso dos jogadores da América do Sul, jogadores estrangeiros, e também poder formar jogadores. Então, essa é a alternativa hoje para clubes que não têm a mesma receita aí dos principais clubes do Brasil com relação a isso, sobreviverem, conseguirem disputar título. E outra, tem a questão da base também, que aqui no Brasil a gente tem visto que pouquíssimos times têm usado a sua base para formar as equipes de fato profissionais. A base tem servido de mercado, cara. Os europeus, antes mesmo dos garotos explodirem aqui, já estão com pré-contratos assinados. A gente viu aí recentemente o Martinelli do Ituano, que fez um campeonato paulista, um estadual, com números bons, e foi pro Arsenal e acabou. A gente mal viu o garoto jogar aqui em solo brasileiro, entendeu? Então esse argumento da base aí, vai matar a base se a gente internacionalizar o campeonato brasileiro, eu sou totalmente contra. A gente precisa descobrir alternativas para transformar o campeonato brasileiro no melhor produto. Transformando o campeonato brasileiro no melhor produto, ou seja, tendo times melhores, com jogadores melhores, independentemente das suas nacionalidades, o campeonato brasileiro por si só vai se tornar um produto tanto nacional como internacional mais forte, vai atrair a atenção de mais países sul-americanos, de mais países europeus. Com isso os clubes vão passar a arrecadar mais, porque quanto mais grana que ele vale para ser vendido para as TVs internacionais, mais isso bate nos clubes e todo mundo tende a ganhar. Então, e outra, fortaleceria também o futebol sul-americano, que, lógico, em comparação ao futebol europeu, quando se encontram, por exemplo, no Mundial da FIFA, o futebol sul-americano tem levado fumo, inclusive nas semifinais, e nem chegado a tão sonhada final com o campeão da Champions League. É isso. Então eu quero saber o que você acha dessa posição. Você é a favor da CBF liberar aí que os clubes possam ter mais estrangeiros atuando, inclusive tirando o limite de estrangeiros atuando em seus clubes? Comentem aí embaixo. Não deixe de se inscrever, assinar o canal, deixar o like, ativar o sininho, seguir a gente no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tô com um controlinho aqui na mão, já começou a gravação, só pra você colocar nos bastidores aquela parte do final que quando o vídeo acaba você coloca em preto e branco e tal. Um recado pro nosso amigo Renan, que comprou esse controle que a gente consegue controlar a câmera à distância. Sendo assim, a gente não precisa mais da presença do Renan. E queria dizer, Renan, que você tá demitido do canal, cara. Muito obrigado. Você é muito ruim. Está aqui demitido. Já coloca aí a transferência dessa parte de grana pra minha conta. Eu vou ser o tesoureiro a partir de agora. E os seus 19%, sei lá quantos por cento, vai ser preservado, mas a partir de agora a gente não precisa mais de você. Beleza? Muito obrigado e grande beijo.